Oi, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura, certo? Por enquanto, a gente vai ficar, se vendo por aqui, pelas videoaulas, com relação aos assuntos de literatura. Mas qualquer coisa, vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula, tá? Nós vamos estudar hoje o capítulo 6, dando continuidade aí aos heterônimos de Fernando Pessoa. Então, eu vou iniciar aí, Vamos primeiro ver aí o nome do nosso capítulo, o título, que é Fernando Pessoa, Álvaro de Campos e Bernardo Soares. São os dois autores que nós vamos estudar hoje, certo? Então, eu peguei aqui esse trechinho que tem lá no livro de vocês também, que é uma carta que o Fernando Pessoa escreveu a Adolfo Casais. É um trecho, certo? Para explicar um pouquinho sobre esses heterônimos. E ele diz assim: como escrevo em nome desses três? Caeiro, por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstrata, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever e não sei o que. O meu semi-heterônimo, Bernardo Soares, que, aliás, em muitas coisas se parece com Álvaro de Campos. Aparece sempre que estou cansado ou sonolento, de sorte que tenho um pouco suspensas as qualidades de raciocínio e de inibição. Aquela prosa é um constante devaneio, é um semi-heterônimo, porque, não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Então, ele explica aqui, cada um dos seus heterônimos, como eles se manifestam, e a carta, ela foi escrita há muitos anos, e no português de Portugal, tá, gente? Por isso, alguns acentos não correspondem à nossa ortografia atual. Vamos lá. Vamos começar estudando um pouquinho sobre o Álvaro de Campos. Quem foi o Álvaro de Campos? O Álvaro de Campos é o heterônimo oposto ao Ricardo Reis, certo? A poesia do Campos se vincula à representação explosiva da modernidade, um poeta moderno, aliando-se às inovações estéticas propostas pelos movimentos de vanguarda. E ele vai ter esse alinhamento com as vanguardas, mais especificamente com o futurismo. Ele cursou engenharia mecânica e depois ele cursou engenharia naval. É o símbolo do paradigma industrializado e cosmopolita da civilização. O seu heterônimo, esse heterônimo, na verdade, do Fernando Pessoa, que é o Álvaro de Campos, é o heterônimo em que o estado de nervosismo e inquietação se expressa com maior intensidade. Então, é um poeta intenso, um poeta nervoso em relação à modernidade. O Álvaro de Campos herdou de Caeiro o sensacionismo. Lembra que o Alberto Caeiro era o poeta das sensações. E o Álvaro de Campos herda dele essa característica, por impressões da vida moderna. Ele vai trazer essa marca do sensacionismo através das impressões da vida moderna. Ele traz aí imagens de viés mecanizado e urbano. É o único heterônimo do Fernando Pessoa a evoluir estilisticamente, porque ele apresenta 3 fases e são fases muito distintas, com características diferentes. Tem uma produção aí dividida nesses 3 períodos que eu falei para vocês, com características próprias. A primeira fase é a fase, deixa eu voltar aqui, é a fase decadentista. Essa fase foi influenciada pela poesia do final do século XIX, sobretudo uma poesia influenciada pelo simbolismo. Nós temos a fase futurista sensacionista, Essa fase vai trazer a publicação da Ode Triunfal e da Ode Marítima, com características do futurismo, certo? E essa questão das sensações, das impressões da vida moderna. E a terceira fase é a fase intimista. É uma fase de rememoração e uma fase de meditação. Vamos às características da primeira fase, que é a fase decadentista. Na primeira fase, nós temos como principais características os sentimentos de tédio, de enfado, náusea, cansaço, abatimento e a necessidade de novas sensações. Então, a poesia, como a gente viu lá nas características
né, dessa fase é uma poesia simbolista, uma poesia mórbida, né, angustiante. O reflexo da falta de um sentido para a vida e da necessidade de fuga à monotonia. No plano formal, nós vamos ter aí o preciosismo. O preciosismo está ligado ao rebuscamento da linguagem. Há uma linguagem rebuscada, uma linguagem mais elaborada, com o uso de palavras que a gente não conhece muitas vezes, né? São palavras pouco usuais. Emprego abundante de metáforas e também de alegorias, certo? Por isso, ele tem influências do simbolismo, tá? Nesse momento. Eu trouxe um exemplo, né, da poesia Opiário, do Álvaro de Campos, né, para a gente entender essa primeira fase, que é a fase decadentista. Então, o Álvaro de Campos escreveu assim: é antes do ópio que a minha alma é doente. Sentir a vida convalesce e estiola. E eu vou buscar ao ópio que consola um oriente, ao oriente do oriente. Ao toque adormecido da morfina, perco-me em transparências latejantes. E numa noite cheia de brilhantes, ergue-se a lua como a minha sina. Sou desgraçado por meu morgadio. Os ciganos roubaram minha sorte. Talvez nem mesmo encontre ao pé da morte um lugar que me abrigue do meu frio. Eu fingi que estudei engenharia, vivi na Escócia, visitei a Irlanda. Meu coração é uma avózinha que anda pedindo esmola às portas da alegria. Se vocês observarem, nós temos aqui várias palavras, né, utilizadas aí com esse rebuscamento, esse preciosismo linguístico, como morgadio, a gente vai encontrar também aqui estiola, né, eu vi em algum lugar também, e aí a gente encontra palavras com essa característica. O uso da maiúscula da letra maiúscula, né, como uma alegoria, né, com um novo sentido à palavra, como ensina, e também ele coloca em alegria, que é uma das características do simbolismo, certo? Essa poesia mórbida, né, que ele traz aí com uma alma doente, né, uma pessoa triste, e uma referência à sua vida, né, uma referência autobiográfica, que é estudar engenharia, que ele diz que fingiu, né, que estudou engenharia, e aí ele vê a vida dessa forma, né, uma forma pessimista. Pronto, aqui tem a análise que eu trouxe, que é basicamente o que eu falei para vocês, esse desejo de evasão da realidade por meio do sonho, da evocação de espaços irreais ou inexistentes, né, ocasionados ali pelo ópio, remissões a fatos da biografia, como o que eu falei para vocês, de ter fingido, que fingiu ter estudado engenharia, tem um desconforto do eu poético consigo mesmo, certo? E aí também uma visão depressiva da vida e, né, nós podemos perceber a autopiedade e a melancolia. São características dessa primeira fase, a fase decadentista, que o próprio nome já traz aí um sentido para a gente, que é de decadência, né? Por isso essas características. Na segunda fase, que é a fase futurismo, sensacionismo, o Álvaro de Campos vai trazer uma paixão pela mecanização da vida, pela civilização moderna, né? Ele mesmo vai trazer essa alcunha de engenheiro doido. Vai utilizar o verso livre, que é uma característica dos poetas modernos, né? O verso livre, com longos versos de 2 ou 3 linhas. Vai exprimir aí o espírito do mundo moderno, né? Em que as multidões e as máquinas e as mercadorias se sobrepõem confusamente. Uma poesia mais explosiva, né? Repleta de interjeições, exclamações e interrogações. Traz a sintonia com o futurismo, né, trazendo aí algumas menções à velocidade, às lâmpadas elétricas, às máquinas, né, às fábricas. O Campos cantou também os escândalos, a corrupção e a violência da contemporaneidade. Então não deixa de ser uma poesia crítica também. E ele vai apresentar um estilo retórico, agressivo e afrontoso, né, quando ele vai tratar dessas críticas. Vamos aí ao exemplo que tem no livro de vocês, que é o poema Ode Triunfal.
E ele diz assim: a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. E aí a gente já vê uma referência ao futurismo, às lâmpadas elétricas, né? A essa poesia mais febril, essa poesia, né, mais forte, como ele traz em Ode Triunfal. Escrevo rangendo os dentes, fera, para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, ó R eterno, né? Que na verdade ele faz um som, né, da engrenagem. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. A maravilhosa beleza das corrupções políticas. Deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos. Agressões políticas nas ruas. E de vez em quando o cometa de um regicídio, que ilumina de prodígio e fanfarra os céus, usuais e lúcidos da civilização cotidiana. Adubos, debulhadoras a vapor, progresso da agricultura, química agrícola e o comércio quase uma ciência. Os mostruários dos caixeiros viajantes, cavaleiros andantes da indústria, prolongamentos humanos das fábricas e dos calmos escritórios. Eu podia morrer triturado por um motor, com o sentimento de deliciosa entrega de uma mulher possuída. Atirem-me para dentro das fornalhas, metam-me debaixo dos comboios, espanquem-me a bordo de navios, masoquismo através de masoquismos, sadismo de não sei que, moderno, e barulho. Veja a exaltação dele com relação a essas características, né, do futurismo, as máquinas, né, quando ele fala ali de morrer triturado por um motor, então ele traz toda essa exaltação, né, a modernização, tá? O uso aí, ó, que ele vai utilizar de exclamações, o uso de interrogações, o uso de onomatopeias, né, quando ele tenta aqui traduzir esses R's em um som, né, das engrenagens. Então vamos à terceira fase. A terceira fase é a fase do intimismo, né, chamada aí de fase intimista. Nós vamos encontrar como características dessa fase o apagamento, só um minuto, gente, o apagamento da retórica explosiva, e agressiva do período anterior. Então ele não vai ter essa retórica que a gente viu, né, na fase anterior. Nesta fase, o Álvaro de Campos é acometido pelo desânimo e pela frustração. Ele tem aí temas relacionados ao sono, ao cansaço, à desilusão, à revolta e ao senso de inadaptação à sociedade. São pontos em comum também com a primeira fase. Veja que é uma poesia mórbida, né? Uma poesia triste, angustiante, né? Cheia de desânimo, de frustração. É uma fase que traduz a maior reflexão interior, né? Uma fase introspectiva. Nós vamos encontrar também um tom melancólico de quem sente o vazio e a decepção, o predomínio da autoanálise, o acerto de contas com a própria vida, com um saldo aí negativo, certo? Ele vai fazer a evocação das lembranças do passado, especialmente lembranças da infância. Vamos agora ler um exemplo dessa fase, que é a fase intimista, aqui no poema Tabacaria. Ele diz assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira da carruagem de um comboio e uma partida apitada. De dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou perplexo como quem pensou e achou e esqueceu.
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Então vocês vão observar aí, né, essa poesia mais pessimista, angustiante, dessa fase introspectiva, dessa fase mais intimista. E aí nós vamos ter a alternância entre o mundo interior e a realidade cósmica universal, a representação ao mesmo tempo do cotidiano e dos sonhos de libertação, o uso de várias figuras de contradição, como as antíteses e paradoxos, a reflexão aí, né, e a angústia entre o eu e o outro e também a cidade. Duas realidades ele vai trazer aí, a do sujeito poético, que é representada pelo quarto, né, e a das pessoas ao redor, que ele representa pela tabacaria. Entre essas duas realidades, há a janela do quarto. Essa janela do quarto é a barreira, né, física que separa o eu lírico, né, o sujeito poético, do mundo alheio. E, ao mesmo tempo, essa janela é o que nós chamamos de ponte, por meio do qual ele se conecta com o mundo. Vamos agora estudar um pouco sobre o Bernardo Soares. O Bernardo Soares é considerado um semi-heterônimo por Fernando Pessoa. Por que um semi-heterônimo? Porque ele não apresenta todas as características próprias de um heterônimo, que seriam características distintas do próprio ortônimo, não é isso? Mas o Bernardo Soares, ele apresenta características, né, tanto da sua vida pessoal, quanto da sua escrita, que são características também compartilhadas por Fernando Pessoa, né? Compartilhadas com Fernando Pessoa. E aí ele é considerado um semi-heterônimo, certo? O Bernardo Soares publicou o livro do Desassossego, que é uma prosa, certo? Esse livro é uma espécie de diário ou um caderno de notas de um empregado de escritório, certo? É uma crônica do cotidiano, ele vai falando o que vai acontecer no dia a dia, é um texto fragmentado e esse texto está escrito como diário, mas é um diário sem datas. Há um predomínio da introspecção, ou seja, dessa reflexão, né, dessa prosa intimista. É uma introspecção autoconsciente e desalentadora, de caráter digressivo, né, de afastamento da realidade. Temas como o tédio, a náusea, a angústia e a saudade da infância, ele também vai apresentar em sua prosa. A revelação de uma relação íntima e profunda com a cidade e alguns locais, que na época eram pouco estimados socialmente, certo? E aí algumas características da vida de Bernardo Soares também são encontradas na vida do Fernando Pessoa, e por isso um semi-heterônimo, considerado assim por Fernando Pessoa, claro. E eu trouxe aí um trechinho que tem no livro de vocês podem acompanhar, que é do livro do Desassossego. E o Bernardo Soares escreveu o seguinte: nós nunca nos realizamos, somos dois abismos, um poço fitando o céu. E se o escritório da Rua dos Douradores representa para a minha vida, este meu segundo andar onde moro, na mesma Rua dos Douradores, representa para mim a arte. Sim, a arte que mora na mesma rua que a vida, porém num lugar diferente. A arte que alivia da vida sem aliviar de viver, que é tão monótona como a mesma vida, mas só em lugar diferente. Sim, esta Rua dos Douradores compreende para mim todo o sentido das coisas, a solução de todos os enigmas, salvo o existir em enigmas, que é o que não pode ter solução. Não choro por nada que a vida traga ou leve, há porém páginas de prosa que me têm feito chorar. Lembro-me como do que estou vendo da noite em que ainda criança, li pela primeira vez numa seleta o passo célebre de Vieira sobre o rei Salomão. Fabricou Salomão um palácio,
e fui lendo até ao fim, trêmulo, confuso, depois rompi em lágrimas, felizes como nenhuma felicidade real me fará chorar, como nenhuma tristeza da vida me fará imitar. Aquele movimento hierático da nossa clara língua majestosa, aquele exprimir das ideias nas palavras inevitáveis, correr de água porque há declive, aquele assombro vocálico em que os sons são cores ideais, ideais mesmo, tudo isso me toldou de instinto com uma grande emoção política e disse, chorei. Hoje, relembrando, ainda choro. Não, a saudade da infância, de que não tenho saudades, é a saudade da emoção, daquele momento, a mágoa de não poder já ler pela primeira vez aquela grande certeza sinfônica. Esse é um grande exemplo, né, da produção do Bernardo Soares, que é um trecho do livro do Desassossego. A gente encerra por aqui esse capítulo e na próxima aula damos continuidade aos nossos estudos de literatura. Até mais!